Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito dessa sexta-feira, onde nós estamos encerrando o mês de fevereiro. E já, no final do programa, nós vamos anunciar qual é a temática do mês de março. Mas você que está aqui, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição no nosso canal. Não deixe de acionar o sininho das notificações, de curtir, comentar e também de compartilhar. Nós estamos encerrando o mês de fevereiro e nessa sexta-feira nós vamos fazer aqui um fechamento acerca dessa temática Gênesis, trazendo um episódio que eu julgo ser um dos episódios mais marcantes da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ele aponta para algo que diz respeito a mim e a sua vida. É aquilo que José ele fez para com seus irmãos, diferente do que os seus irmãos fizeram para com ele. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 50 de Gênesis. O capítulo de número 50, que é o último capítulo de Gênesis. E nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Eu quero que você acompanhe a partir do versículo de número 15, porque essa lição aqui é uma lição para a nossa vida cristã, é uma lição que diz respeito sobre aquilo que Jesus forneceu para as nossas vidas, atribuiu às nossas vidas e pagou um preço pela gente. E eu trago como grande lição para o dia de hoje, através da vida de José. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhes que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos teus servos, do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenham medo. Estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. É ou não é uma história fantástica? Veja que eu não trouxe para vocês a trajetória de José após aquilo que ele viveu na casa de Potifar. Mas por certo ali você vai ter alguns eventos, você vai ter o episódio em que ele vai ser assediado, nós temos aí um período na prisão, somente depois José ele vai estar no palácio, ele vai trazer a interpretação do sonho de Faraó e vai se tornar o homem que vai governar o Egito, o homem que vai administrar no Egito. E por que eu trouxe esse trecho da Bíblia Sagrada, a partir do versículo 15 do capítulo de número 50 de Gênesis para vocês hoje? Nós estamos encerrando aqui a nossa trajetória do livro de Gênesis no mês de fevereiro, e é importante você observar que as histórias de redenção na Bíblia, elas acontecem de uma maneira que Deus aponta para Cristo através daquilo que acontece nas histórias que permeiam o texto sagrado. E a história de José é exatamente essa daqui. Se você prestar bem atenção no texto que nós lemos aqui, a gente vai ver tudo aquilo que José sonhou, que não de maneira tão objetiva no início fazia um sentido. Mas aqui a Bíblia está dizendo claramente que os irmãos dele vão se colocar prostrados diante de José, vão falar que são escravos, servos de José, e aí aqui o domínio de José na situação e a oportunidade de conceder um perdão. Porque aqui até mesmo Jacó, antes de morrer, ele vai de alguma forma deixar uma mensagem para que José ele não levasse em conta a maldade que foi praticada pelos seus irmãos. A ótica aqui, o olhar do ser humano é:
já que praticou uma maldade contra mim, a presunção é que este que sofreu a maldade venha agir da mesma forma. Só que José, ele não vai trabalhar de maneira retributiva. Pelo contrário, José ele vai se entender. E a Bíblia fala, a Deus é Deus quem detém o melhor juízo, a nossa justiça é como trapo de imundícies. A gente não precisa tentar fazer justiça com aquilo que só Deus pode fazer. Às vezes a gente até se indigna com algumas coisas, mas a perfeita justiça ela vem de Deus. José ele vai dizer, não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? José está dizendo o seguinte, olha, acerca do que vocês me fizeram, não sou eu que vou atribuir para vocês algum tipo de pena, algum tipo de penalidade. De alguma forma, a minha atitude vai ser no que diz respeito a um cancelamento da dívida que vocês têm comigo. Aquilo que vocês fizeram comigo já foi, já passou. É como o próprio Deus, literalmente lançar as obras do passado, havendo o arrependimento nas águas mortas, nas águas do passado, no momento em que tudo aquilo que os irmãos de José puderam perceber da situação ocorrida no passado, com a representatividade do que acontece nesse momento, José ele vai conceder o perdão. Hoje eu vim aqui para dizer para você que assim como José perdoou, manifestando aqui um apontamento, prefigurando um apontamento sobre a figura de Cristo, nós também devemos perdoar uns aos outros. E aí, isso daqui é uma tarefa, às vezes, muito difícil. Por quê? Qual era a dívida dos irmãos de José em relação a ele? A dívida da maldade que foi cometida, a dívida da traição, a dívida da inveja, a dívida da perseguição. Tudo isso aqui estava envolvido. José, ele colocou tudo isso, como eu disse, no mar do esquecimento. Atribuiu para os irmãos a benevolência, atribuiu para os irmãos a misericórdia, atribuiu para os irmãos o perdão, concedeu perdão daquilo que parecia ser, obviamente, impossível. Mas lembra que eu falei para você? José, ele foi um homem que se debruçou diante de Deus em obediência. A Bíblia não vai narrar para a gente uma vida de José equivalente, por exemplo, a algumas atitudes de Daniel que são narradas. A Bíblia narra Daniel até em relação à sua disciplina com as questões relacionadas à alimentação, ao jejum, à oração. Fica muito claro. A Bíblia não narra aqui que José ele passava horas e horas orando a Deus. Não fala desse tipo de comportamento aqui de José de uma maneira tão explícita enquanto a gente vê na vida de Daniel. E aí você deve estar se perguntando, mas por que Daniel ele manifesta, por que José manifesta tantas atitudes que são oriundas de homens profundos de Deus? A obediência. O caminhar em obediência traz uma conexão direta com Deus. E aqui José, ele vai mostrar isso daqui. Ele vai tranquilizar os irmãos em relação àquilo que poderia acontecer com eles. Porque agora José ele detém aqui a linha de frente, ele detém o poder, ele detém a autoridade, ele detém a condicionante de poder atribuir bênçãos sobre a vida dos irmãos. E digo mais, nesta ótica aqui, ele poderia até atribuir algum tipo de penalidade, mas ele escolhe fazer de diferente. Olha, não tenha medo, eu vou sustentar vocês e os seus filhos. E assim ele tranquilizou todos os irmãos em relação às suas condutas. Eu termino acordando para o propósito de hoje, termino esse mês de acordando para o propósito dizendo para você, o livro de Gênesis nos traz muitas lições. Ele começa com a lição acerca do poder de Deus em conceder ao homem a vida, o propósito de se tornar vivente na terra e fazer com que desenvolva uma sequência de eventos que Deus queria que fossem prolongados na história da humanidade. Tem também no início a quebra de aliança por conta do pecado. E aí é interessante porque Gênesis, começando com toda essa parte da criação, ao mesmo tempo com o pecado original, vai terminar com o atributo do perdão demonstrado pela vida de José. Então José é um homem que é um exemplo para nossas vidas.
apesar de todas as inferências que nós possamos fazer sobre a conduta de José dentro da casa dele, se ele foi mimado pelo pai, a Bíblia não me dá lastro para poder eu inferir acerca de desabonar a vida de José. Óbvio, José foi um homem como eu, como você, mas é uma vida exemplar, uma vida exemplar. E ela termina de maneira exemplar. A sequência aqui da vida de José é a morte. Depois do capítulo 50, aqui nos últimos versículos, é a apresentação da morte de José. Mas o exemplo que fica é de um homem de fé, um homem de benevolência, um homem que vai relevar, vai retirar a dívida dos seus irmãos, sem amargura, sem guardar rancor, mas permitindo com que Deus possa conduzir aquilo que não está na alçada dele. O perdão de José representa muito sobre Cristo em nossas vidas. Esse foi o Acordando para o Propósito de hoje. Nós estamos encerrando o mês de fevereiro e eu quero desejar para você um ótimo final de semana e dizer para você que semana que vem nós estamos de volta e nós vamos começar um novo mês, o mês de março, aqui no Acordando para o Propósito. Nós vamos tratar sobre a temática organização. E você deve estar pensando, o que vai vir por aí? Tratar sobre organização. Só posso dizer para você e já vou dar uma deixa aqui para você. Nós vamos começar falando sobre aquilo que nós falamos no início desse mês, mas de uma maneira aplicada a essa temática, organização. E aí, já começa a refletir. Você acha que a sua vida está organizada? Você sabe quais são os aspectos da organização que Deus quer para as nossas vidas? Você acha que a organização só é de respeito ao teu ambiente de trabalho? Somente a tua casa, somente o teu quarto? E a vida espiritual? Ela pode ser organizada? Então essa é a temática do mês de março. Organização. Eu quero que você esteja aqui ligado comigo de segunda a sexta, pela manhã, no Acordando para o Propósito, para poder acompanhar esses programas que serão abençoadores, tenha certeza disso, tá bom? Então fica aqui um forte abraço para você, que Deus possa te dar um final de semana abençoado, que você possa vigiar na presença de Deus, que você possa vigiar na terra dos viventes e que você possa condicionar a tua vida à santificação, à santidade, para poder você desenvolver o que José desenvolveu aqui, obediência e relacionamento com Deus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Um forte abraço e até segunda, querendo Deus.